Assunto de hoje é cotas de televisão do Campeonato Brasileiro referente a 2023. O UOL fez um levantamento bem legal e importante e eu gostaria de dividir o tema com vocês. Primeiro lembrando, as cotas de TV do Campeonato Brasileiro em TV aberta são divididos de forma até que igual. 40% do bolo é repartido para os 20 integrantes, 30% do bolo é repartido de acordo com a classificação final e os outros 30% de acordo com o número de jogos transmitidos. Mas o Flamengo arrecadou no Campeonato Brasileiro do ano passado, com cotas de televisão, um valor suficientemente maior do que a soma de Cruzeiro, Atlético e América. Aí você fala, Nicola, como é que isso pode ser justo? É que a distorção das coisas está no pay-per-view. A cota de TV que eu me referi, do 40-30-30, acontece em TV aberta no pay-per-view. Os clubes recebem de acordo com o número de assinantes, mas Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Grêmio têm valores mínimos garantidos, o que causa uma enorme desconexão com a realidade. A gente tem, por exemplo, o Flamengo faturando apenas com o pay-per-view 177 milhões de reais. Os outros 98 milhões de reais são com as cotas da TV aberta. Então você cria no pay-per-view uma realidade paralela e faz com que o Flamengo e especialmente o Corinthians recebam um pouco mais. Estou mostrando na tela o ranking. Corinthians aparece na segunda colocação, não tão distante dos outros, porque o Corinthians fez um campeonato brasileiro ruim. Então a classificação final do campeonato e o número de partidas transmitidas não foi tão bacana, por isso o Corinthians ficou mais distante do Flamengo. Queria acrescentar algumas outras explicações importantes. Por exemplo, o Grêmio, terceiro colocado, 170 milhões de reais, e o Palmeiras em quarto com 162 milhões de reais, também refletem o valor mínimo garantido em contrato no pay-per-view, e essa farra do boi acaba em 2025, o último ano de contrato da televisão atual. Para acrescentar, o primeiro clube mineiro a aparecer nesse ranking é o Atlético, que surge na quinta colocação com 121 milhões de reais, muito impulsionado pela presença dele, pelo bom campeonato brasileiro. O Cruzeiro é só o décimo com 98,5 milhões de reais e o América é o penúltimo colocado com um total de 42 milhões e 800 mil reais. Queria chamar atenção para alguns detalhezinhos. O Santos, rebaixado, não teve direito ao valor da classificação final. Importante lembrar, vocês lembram no início do vídeo eu falei dos 30%, 40% dividido de modo igual, 30% de acordo com a classificação final e 30% de acordo com o número de jogos transmitidos. Os times que caem perdem a participação nesses 30%, até por isso o Santos teve uma classificação bem ruim no ranking de cotas de TV. O Santos aparece em 16º com 64 milhões de reais, são 4 vezes menos do que o Flamengo, ou seja, o Peixe precisaria de 4 campeonatos brasileiros para alcançar aquilo que faturou o Flamengo. Já o Furacão, Atlético Paranaense, só tem acordo com a Globo em TV aberta. Na TV fechada e no pay-per-view não há acordo, até por isso a receita do Atlético é menor do que a dos outros clubes. O Atlético inicia sua participação com 41 milhões e 800 mil reais. Os valores do acordo do Atlético com a Cazé TV não foram revelados. E aí tem mais um detalhezinho importante. Queria contar para vocês quanto cada um dos clubes mineiros faturou com o pay-per-view, que é onde existe hoje a distorção grande. O Cruzeiro foi o 7º colocado entre os 20 clubes, 18 milhões de reais. O Atlético aparece em 8º com 16 milhões e 400 mil reais. O América, o 17º com 483 mil. Então, só para vocês não perderem a referência, enquanto o Cruzeiro faturou 18 milhões no pay-per-view e o Galo faturou 16 milhões e 400 mil, o Flamengo embolsou 177 milhões de reais, são cerca de 120 milhões apenas com o valor mínimo garantido. Há uma discrepância, há uma divisão extremamente equivocada. Vamos ver se a Liga chega para diminuir essa desproporção que não é praticada nos principais campeonatos de futebol do mundo. Vocês discordam? Tô curioso para saber a opinião de todos. Abraços, tchau. Cara, Nicola, um abraço. É que você falou aí, os números eles são assustadores, né? E quando o torcedor ouve... Aí por isso que o Salum fica
E o Salum quer, você fica criticando que quer liga, que ele é o homem da liga. O Salum quer liga, gente. E quer uma liga forte do futebol ou a Libra, pelo menos. Criticando só que não sai do lugar, eu acho fantástico, eu acho que tinha que ter mesmo. Mas você acha acho que a briga é justíssima. E aí você acha que o Flamengo tem interesse nessas criações de liga? Você acha que ele vai falar? Mas não tem porque é burro. Não tem, mas deveria. Eu também acho. Eu também dele, acho, gente. Mas a realidade é outra. Os números continuam na tela para nos assustar ainda mais. Eu sei que você está no rádio e ouviu, e a gente pode repetir com calma. No pay-per-view, Atlético 16, Cruzeiro 18, Flamengo 177 milhões. É aí que tá a disparidade, né? Gigante. Mas é mais ou menos essa diferença também, do tamanho da torcida. Eu acho que são duas coisas. São coisas diferentes, exatamente. Primeiro, o Flamengo ele tem que entender que quando você consegue igualar melhor isso aí, você vai ter um produto melhor, um futebol brasileiro melhor. As pessoas têm que pensar isso a longo prazo, que o seu produto sendo melhor, o seu jogador é mais valorizado, o patrocínio vai te pagar mais, então você vai compensar de dezenas de outras formas. Isso é o primeiro que raramente os times têm. Mas por outro lado, nós temos que reconhecer que o Flamengo é o que vende mais. O Flamengo ele tem quase metade do país. Então, por mérito, o Flamengo também tem que ganhar mais. Então é uma coisa que você tem que pôr na balança e tentar achar um equilíbrio. O tanto que eu posso ceder aqui para eu ter um produto melhor. E o tanto que eu mereço porque sou eu que dou mais audiência. Mas não pode ser tão maior. A discussão é essa. Qual que é o equilíbrio? Onde que está o equilíbrio? É só pra gente ter uma ideia, a diferença do Flamengo pro América, que é de 275 para 42 milhões, é de 6 vezes e meio. Ou seja, o Flamengo ganha 6 vezes e meio que o América ganha. Na Premier League, o Manchester City, que foi o que mais ganhou na última temporada, ganha 1,7 vezes mais do que o que menos ganhou. Esse é o grande ponto. Equilibrar não quer dizer que o Flamengo vai ganhar menos. O Flamengo pode ganhar mais e tem que ganhar mais dinheiro. Mais do que esses 275 milhões que ele recebeu. O Flamengo pode chegar numa receita de 300, 350, 400 milhões. Só que os outros têm que ganhar mais perto do Flamengo. A distância não pode ser tão grande assim porque não existe liga sozinho. O pay-per-view, não existe Team Pass no Brasil. Ninguém compra para assistir os jogos do Flamengo. Todo mundo assina o pay-per-view para assistir o campeonato. Por mais que você seja torcedor do Flamengo, você compra o campeonato. Você não compra o jogo do Flamengo. Se quiser vender só os jogos do Flamengo, separadamente, em cada coisa, e aí beleza, cada clube que ganha o que conseguir vender. Maravilha. Se for para ser assim, vamos fazer assim. Mas não é assim. E a partir do momento que não é assim, que é vendido, não é justo. Flamengo e Corinthians ganham 52% do dinheiro total do pay-per-view, que é um pay-per-view do campeonato. Mal distribuído. É um pay-per-view do campeonato, não é um pay-per-view do Flamengo e do Corinthians. Todo mundo que compra, todo mundo que assina o campeonato. Não pode 2 dos 20 clubes ganhar 52%. Tudo bem, eu acho lindo esse discurso, mas aí você, Rafa, você começou, o Tonton também pode entrar na resenha, você disse assim, pro produto é bom. O Flamengo tem que entender isso. E depois você disse, mas o Flamengo tem que ganhar mais mesmo. É metade do país, mais torcedor, que mais vende. Os dirigentes, os flamenguistas, as pessoas que estão lá e trabalham, eles escutam essa segunda opção sua. A primeira, eles querem. A primeira... Mas aí é uma questão... Exatamente. Uma coisa não exclui a outra, é isso que a gente precisa entender. O Flamengo tem que ganhar mais que os outros mesmo, a torcida dele é muito maior, ele movimenta mais, ele tem mais jogos transmitidos, os jogos dele têm maior audiência, é lógico que ele tem que ganhar mais. Mas não pode ser tão ele não distante, pode ganhar né? 6 vezes e meio mais do que o último. Você deu o exemplo do City, 1,7 a mais? 1,7 Então, na Premier Então League. pode ganhar 3, mas não precisa ganhar 6. Não, pode ganhar 3. Mas tem que ser sabe no qual que é o máximo ponto 2. aqui? Não Sabe pode qual é ganhar o mais do que o dobro. Sabe qual é o grande ponto aqui? As grandes ligas pelo mundo, elas já têm isso muito mais moldado do que nós, que é uma distribuição um pouco mais equalitária nos direitos de transmissão, mas, por exemplo, o Flamengo, ele tem uma torcida muito maior que a dos outros? Tem. Então, que ele consiga mais receita, basicamente fazendo o quê? Com patrocínio no estádio. Mas é isso, ele já ganha mais por ter maior torcida em todos os outros patrocínio pontos. na camisa, conteúdos valor pelas da redes marca, sociais, né? o valor da marca como um todo. Ele vai ganhar, o Flamengo sempre vai ganhar mais futebol brasileiro, gente.
Esse é o ponto. O Não Flamengo, é o já, problema. o Flamengo já ganha. Nós falamos isso aqui É. essas semanas agora para trás. O Flamengo já faturou ano passado mais de R$1 bilhão. Isso aí vai girar em torno de 25%. 1 bilhão e alguma coisa, não foi 1 bilhão e tanto. 25%. 25% é um percentual importante, mas não é o mais importante. O Flamengo com patrocínios e outras coisas, ele ganha bem mais. Mas é uma discussão boa. Essa questão, não pode, é difícil, porque o Flamengo tem muito poder. A questão é ele entender, porque a Premier League, que vocês usaram como exemplo, ela só cresceu a partir do momento que os times que ficam em 20º começaram a comprar jogador de 30 milhões de euros, 50 milhões. Só cresceu, então o Flamengo tem que entender isso, que a Premier League virou o que é, porque ela tem uma cota melhor distribuída. Eu concordo. Né? E aí eu quero fazer uma pergunta então pra você. Como? Como fazer o Flamengo entender? Como? Não é você vai chegar lá pro isso. Landim, pro Brax, vai falar o quê? No curto prazo, É isso, você tem que explicar pra ele que a sua liga, Mas no curto prazo é vai uma ser vantagem melhor pra ele vai ganhar mais. e que daqui 2, 3 anos o patrocínio que ele vendia por 100 milhões ele vai vender por 200. Até para que ele exista no futuro. A própria TV, quando você tiver um produto melhor que paga, sei lá, R$1 bilhão pelo campeonato, ela vai ter que pagar Mas, 2, gente, porque você tem um produto melhor. Beleza. aqui Você tem um produto ponto. mais Acho que não é tão competitivo. fácil assim. Mas aqui Não, você tem um não é ponto. não, claro que não é Porque ele vai fácil. virar pra você e falar assim, não, mas pra mim tá ótimo. Pra Aqui- mim tá ótimo do jeito E que ele tá. tem o direito de Mas fazer aqui isso. tem o ponto, gente, mas que a aí gente tá é uma- falando Ele do Flamengo. Gente, o Flamengo é uma associação. E a associação existem mandatos. O que interessa, o longo prazo ou o curto prazo? Isso é um problema. Pra Isso é um associação. problema. Quem tá lá só. Esse é o ponto. Então, para ele, para o Landim da vida, para os caras que gerem o Flamengo hoje, é muito interessante você ter essa disparidade, porque o time dele Vai sobressair. vai sobressair. E aí vai estar a ganhar. plaquinha do nome dele lá. Exatamente, cara. Olha, o Esse presidente é o ponto. era o tal. O cara que fez e que Exatamente. ganhou foi o tal. Pô, E é é isso. direito deles. Eu não quero saber se o campeonato é bom, eu quero a hegemonia do meu time. Ele tem o direito de fazer isso. Então nós não vamos mudar. Mas Não. aqui, ou seja, Não vai. nós estamos ponto. dando nossa opinião. Mas Perfeito. o Flamengo não é obrigado a mudar isso. Ele tá no direito dele. Mas eu tenho hegemonia se o- hoje no país, eu quero continuar assim. Eu não quero saber se a liga vai melhorar. Se o Flamengo Se eu vou for receber uma SAF, 2 bilhões, eu quero receber 1 bilhão agora e tô ganhando, não quero Mas se o saber. Flamengo fosse uma SAF, talvez a mentalidade seria um pouquinho diferente. É muito mais pensamento de longo prazo. Só para constar o que o Rafa falou da questão do impacto do faturamento, né? O que o Flamengo ganhou de televisão no ano passado, 275 milhões, deve estar perto do dobro, não saiu ainda os balanços, mas deve estar perto do dobro do que o América tem como faturamento no ano, somando todas as receitas do clube. A América não fatura mais de 200 milhões por ano. A América deve estar faturando aí, deve ter faturado no ano passado aí na casa de 140, 150 milhões de reais, acredito eu. Faturamento total do clube. O Flamengo ganha mais com o direito de TV, que representa 20% da receita dele. É assim, não tem como Não tem. competir no futebol desse jeito. Concordo. Agora, se quiser competir no